Aleluia, 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 aleluia. Os que estavam diante de Jesus na barca prostraram-se diante dele e rezaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, que a paz de Cristo e o amor de Maria habite em nossos corações. Nós estamos na terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, ano de 2025, e o Evangelho está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, relembremos que ontem Jesus transformou, multiplicou milagrosamente
2 pães e 5 peixes em alimento para uma multidão, para vários povos que estavam ao lado de Jesus, várias multidões. Pois bem, e após ter alimentado aquele povo, Jesus despediu a multidão. Jesus ficou despedindo a multidão e deu uma ordem para que os seus discípulos atravessassem o lago para o lugar que haviam combinado. Aliás, já haviam dito a Jesus: manda essa multidão embora para que possa comprar pão. Estavam cansados, mas Jesus teve compaixão daquelas pessoas que haviam se alimentado da palavra de Deus, mas também precisa de pão. Relembremos o que Jesus nos ensina no Evangelho. Não só de pão vive o homem, ou seja, o homem vive também de pão. Não poderia Jesus deixá-los ir embora sem o pão, iriam desfalecer pelo caminho. E essa missão é de dar pão às pessoas, de partilhar nossos bens, é nossa. Jesus deu o testemunho, sua preocupação, seu trabalho. Agora Jesus espera a multidão, que o fez, e não atravessou o mar. Na sequência, foi para o monte, para um lugar a sós, para rezar a Deus. Relembremos que a primeira leitura deste dia de hoje fala de uma encrenca criada por Arão e Maria, irmã e irmão de Moisés, e Deus mandou eles subir ao monte, e lá Deus solucionou o problema. Maria ficou leprosa, mas Moisés intercedeu e Deus curou Maria, a irmã de Moisés, que havia se enciumado de Moisés. Pois bem, Moisés é para Mateus quer apresentá-lo como o novo Moisés. Para nós pode ser até uma depreciação. Ele é mais do que Moisés. Mas para o povo judeu, dizer que Jesus é o novo Moisés é conquistá-los, provar que ele é o novo Moisés. Moisés conversou com Deus no monte. Jesus sobe ao monte e ora a sós. Desce do monte e vai ao encontro dos discípulos. É capaz de andar sobre o mar bravio. É capaz de dar ordem ao mar bravio. Os discípulos reconhecem Jesus, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Portanto, Jesus é este novo Moisés que Moisés quer apresentar aos discípulos e ao povo, tem poder de fazer calar o mar. Os discípulos amedrontados, Pedro pede a Jesus: se és tu, duvidou, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz: venham. Pedro vai e começa a afundar porque teve medo do vento. Meus irmãos e irmãs, uma aplicação desta palavra em nossas vidas hoje. Outras podem surgir. Tem outras. Uma delas. O mar significa a nossa vida, as dificuldades da vida. O mar era lugar perigosíssimo. A vida também não é para brincadeira. A vida é perigosa. Na vida nós nascemos, nos alegramos, festejamos, mas também sofremos e morremos. Vamos morrer um dia. Há dores, há injustiças, há ciúmes. São coisas que nos fazem perecer no mar da vida. E diante dessa situação, precisamos, como Jesus, sermos pessoas de oração, subir ao monte para rezar,
para encontrar com Jesus. E sob o mandado de Jesus, sob a sua autoridade, seremos capazes de andar sobre o mar bravio. Sob a palavra de Jesus, tudo se acalma. Nós passamos a ver as coisas com tranquilidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, a nossa relação com Jesus se dá pela oração. Pela oração, nós vamos nos tornando um com Jesus. Vamos tendo em nós o mesmo coração, a mesma bondade de Jesus. Pela oração, pelo amor ao próximo, Jesus está presente em nós e nos fortalece. E não deixa que afundemos no mar bravio da vida, seja qual for as nossas dores. Que nós possamos, como os discípulos, reconhecer que Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo. Reconhecer que Ele está presente hoje e não nos abandona, como também não abandonou o povo com fome, não abandonou os apóstolos naquele mar bravio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.